Quando a cirurgia de redução do estômago ou a cirurgia bariátrica, né, é indicada, quais técnicas estão disponíveis no mercado? Quais as vantagens e desvantagens desse procedimento? Para falar sobre esse assunto, eu recebo o cirurgião bariátrico Henrique Eloy. Tudo bem, doutor Henrique? Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Tudo bem, Márcia? Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Isso, tirar um tempo na agenda, a gente sabe que a agenda dos médicos é sempre muito cheia, mas aí é muito bom saber que vocês, claro, estão cooperando, colaborando conosco aqui com os nossos telespectadores, levando essas informações tão importantes, porque a obesidade, como a gente disse antes, é a doença que mais cresce no Brasil e ela está aterrorizando o mundo, até países orientais, né, que não tinham esse problema, estão começando a ter, pois estão se ocidentalizando e pegando essas, infelizmente, hábitos ruins, né, doutor? Doutor Henrique, então a gente está aqui hoje para aprender mais, para alertar as pessoas, para lembrar pessoas que já sabem de muitas coisas que a gente vai falar hoje, mas não tomaram ainda suas decisões importantes, né? É verdade, Márcia. Como você bem disse, a obesidade é hoje a principal doença do mundo inteiro. É a doença que mais cresce e cresce num ritmo bastante rápido, a ponto da ONU, a OMS, que é o órgão da ONU, prever que a partir de 2025 nós teremos mais pessoas obesas no mundo inteiro do que pessoas abaixo do peso. Olha. Isso também no Brasil é uma realidade. Depois de 2013, o Brasil passou a ser um Brasil com mais pessoas obesas, com sobrepeso, do que pessoas abaixo do peso ideal. Uhum. Vamos falar então aquela regrinha, como saber quando a pessoa está com sobrepeso, ela está com uma obesidade mórbida e a obesidade, de uma forma geral. O principal índice que nós utilizamos para classificar as obesidades e, a partir dele, orientar qual é o melhor tratamento para cada paciente, ainda é o índice de massa corporal. Apesar de não ser um índice perfeito, ele apresenta certas deficiências, é o índice mais prático e o mais utilizado para classificarmos as obesidades e, de acordo com essa classificação, orientar para o melhor tratamento de cada paciente. Uhum. Esse índice ele é calculado dividindo-se o peso total da pessoa pela a sua altura elevada ao quadrado. Através dessa conta, nós vamos classificar as pessoas em sobrepeso, quando elas têm um IMC entre 25 e 30, obesidade leve entre 30 e 35, obesidade que nós chamamos moderada ou de grau 2 de 35 a 40 e, finalmente, a obesidade chamada severa, grave e, por isso mesmo, também chamada de mórbida, aquelas pessoas que estão no grau 3, ou seja, com o seu IMC acima de 40. Uhum. E para isso a pessoa precisa ir ao médico, ela precisa ir, né, procurar um profissional para que ele faça esses cálculos aí para ela e avalie esse índice de massa corporal dela, né? Porque às vezes a pessoa mesmo vai fazer um cálculinho ali, faz errado, então acha assim, não, isso aqui não está muito certo, não leva tão a sério às vezes, né, doutor Henrique? Exatamente, Márcia. A desinformação é muito grande, principalmente a respeito de obesidade, que é uma doença que realmente tem crescido muito no nosso meio. O mais importante é não se ater a informações que não têm uma origem realmente confirmada. Uhum. Então, é importantíssimo procurar um médico que esteja capacitado a iniciar o tratamento dessa doença. E aí a gente tem internet, né? Nosso amigo Google aí, que nem tudo que está na internet é confiável, né, gente? A gente tem que entender isso, se lembrar disso sempre. Para que a gente tem os profissionais que estudaram tanto, que estudam sempre, né? Os profissionais, bons profissionais, eles continuam sempre estudando e a gente tem realmente que se lembrar disso. A gente tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, no Brasil, que tem profissionais também capacitados, tem os postos de saúde e, é claro, não é como a gente gostaria que fosse, como a população precisa. Mas as pessoas têm condição de recorrer a esses postos para fazer também esse tipo de exame, doutor Henrique? Tem condições e devem recorrer. Não podem abrir mão desses recursos, como você bem diz. Às vezes são difíceis, porém é importante, é de suma importância que a pessoa obesa sempre procure o recurso, procure a informação de um médico capacitado, seja na área de saúde de rede pública, como o SUS, ou até mesmo em consultórios particulares. Uhum. Quais são, hoje em dia, doutor Henrique, as novidades? E vamos falar com os tipos de cirurgia que existem. Ou, aliás, antes disso até,
Quem é indicado a fazer essa cirurgia? Você já falou a questão da obesidade mórbida, o IMC, aquele altíssimo realmente, mas existem pessoas que não estão nesse nível, querem fazer. Outras pessoas que não tentaram outro tipo de maneira de emagrecer, com atividade física, com alimentação saudável, mesmo com um acompanhamento de um nutricionista, de um personal. As pessoas, muitas vezes, elas querem o que elas acham que é mais fácil, né? E elas muitas vezes pensam isso, que a cirurgia bariátrica é mais fácil? Sim. Infelizmente, muitas pessoas, elas nos procuram já querendo operar. É bom ressaltar que a operação é sempre o último recurso. Mesmo para aquelas pacientes que têm indicação de operar, que são as pessoas que já são portadoras de obesidade mórbida, ou seja, acima do IMC de 40, elas têm por obrigação nossa iniciar um tratamento multidisciplinar antes de pensar em cirurgia. Então, previamente, procurar assistência nutricional, assistência psicológica, assistência com o médico endocrinologista, para depois, então, de um determinado tempo, em torno de 2 anos, considerarmos que aquele tratamento não houve o resultado esperado, então indicarmos a operação para esse paciente. Ressaltando que realmente a operação é sempre o último recurso. Isso. Bom, a gente tem muita coisa para falar ainda, a gente vai falar sobre tipos de cirurgia, quais são as mais adequadas. Você trouxe aí até um balão para mostrar para a gente, que é uma novidade, assim, para muita maioria da população, né? Mas a gente vai fazer uma pausa, um break aqui na nossa conversa, doutor Henrique. A gente vai conhecer agora a história da Silvana. Ela recorreu à bariátrica há quase 2 anos e conta como a cirurgia mudou a sua vida e a sua saúde. Fala, Silvana. Boa tarde, tudo bem? Sou a pastora Silvana da Igreja Batista Lagoinha e realmente eu fiz bariátrica fazem 1 ano e 7 meses. Estou bem, fiz por motivo de saúde, a pressão estava muito alta. Mesmo me medicando, eu estava tendo alterações que me faziam muito mal e constantemente indo ao hospital. Porém, após a bariátrica, houve melhora em vários setores da minha saúde, várias áreas da minha saúde. Estou bem comigo mesma, está sendo ótimo, não tenho mais o cansaço que tinha antes quando caminhava, estava andando a pé, e também até mesmo a fibromialgia teve uma melhora de uns 95% mais ou menos. Eu estou bem e no caso seu que está me ouvindo, se for por questão de saúde, te aconselho realmente a tomar uma posição, mas pensar bem antes, porque é uma mudança de hábito alimentar, mas realmente eu estou feliz por ter feito. Estou contente. E até mesmo para muitas outras coisas a gente fica muito melhor na autoestima e nos traz mais tranquilidade. É isso. Na questão de mudança de peso, né? Até 1 ano, quem faz bariátrica passa por um processo de emagrecimento. Um pouco depois estabiliza. E no meu caso, até então, após estabilizar, eu não adquiri nenhum peso a mais, graças a Deus, espero que nunca, e caminhando nessa, com Cristo. Amém? É uma boa. Deus te abençoe. Amém, Silvana. Obrigada, querida, pelo seu carinho, pela sua participação, pelo seu depoimento. Com certeza, encorajador aí para muita gente. Continue firme nessa meta, né, de continuar mantendo a sua saúde, que é a melhor coisa, né? Com certeza a pessoa vê o ganho que tem. É uma outra vida, né, doutor Henrique? Eu acho que o depoimento da Silvana foi muito importante, porque ela chamou a atenção para a melhoria que a cirurgia bariátrica traz e a possibilidade de cura para diversas outras doenças, que nós chamamos de comorbidades, que são causadas pelo excesso de peso. Então, a cirurgia bariátrica, ela não tem só a intenção de fazer a pessoa perder peso. Ela também possibilita a cura de diversas outras doenças que são ocasionadas pelo excesso de peso. E agora a gente vai falar sobre a alimentação após a cirurgia bariátrica, aquela de redução do estômago, que é o nosso assunto no programa hoje. Quais alimentos não podem faltar no cardápio? Quais são proibidos? Vamos saber agora com a nutricionista Renata Rodrigues quais cuidados a pessoa que se submeteu a essa cirurgia tem que tomar, além dos que todos nós temos, né, Renata? Obrigada, bem? querida. Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Mais uma vez, muito obrigada. E realmente, as pessoas que se submetem a essa cirurgia, uma cirurgia
todas as cirurgias, né, gente, elas não são nada simples, mas essa é uma cirurgia que para aquela pessoa que já estava com necessidade de fazer a cirurgia bariátrica, quer dizer que ela estava com um sobrepeso muito grande, ela estava muitas vezes até, como o doutor Henrique já explicou para a gente, com a obesidade mórbida mesmo, ou seja, ela já estava acostumada com hábitos alimentares totalmente diferentes do ideal, longe do ideal. Elas estavam comendo muito mais, né, do que deveriam. Então, existe esse relaxamento que a gente brinca, né? O estômago fica relaxado, né, doutor Henrique? E aí, quer dizer, depois ela tem... Por isso que o doutor Henrique comentou com a gente, pra gente, né, gente, antes da gente finalizar, que tem que ter um trabalho multidisciplinar antes para tentar não chegar à cirurgia. E se for realmente necessário, a pessoa tem que mudar a maneira de pensar, né? É uma mudança radical. Então, a alimentação, ela é completamente importante nesse processo. Quais são os cuidados, principais cuidados, então, que essa pessoa tem que tomar? Então, veja bem, como o doutor Henrique falou, a cirurgia bariátrica ela é mais uma opção de tratamento. A obesidade ainda não tem a cirurgia como curativa. E a gente tem que pensar, do ponto de vista nutricional, que uma pessoa que opera ou que não opera, ela vai depender de dieta adequada, né, e do acompanhamento multidisciplinar, né, para o resto da vida. Então, o negócio é o seguinte, independente da técnica cirúrgica que vai ser feita, o estômago vai ficar muito reduzido, né? Ou vai mexer só no estômago, ou vou fazer algum desvio no intestino. E com isso, a gente fica com algum prejuízo na absorção de vários nutrientes. E a gente sabe que vitamina e mineral a gente precisa comer todo dia porque a gente não tem essa capacidade de estocar. E nesse estômago bem pequenininho, você concorda comigo que tem que estar ali o mais nutritivo possível? Verdade. Né? Então, já que cabe pouco, que seja qualidade, não a quantidade. Exatamente. Então, a alimentação tem papel crucial aí para evitar complicação, deficiência nutricional tardia, né? Existem deficiências nutricionais, por exemplo, como a falta da vitamina B12, que acontece muito nessa cirurgia, que se a gente não detectar precocemente ou não tratar, a pessoa pode até ter uma neuropatia, perder movimento de perna. Então, é sério. Mas tem jeito. Mas tem jeito. Bom. Então, vamos falar quais são os alimentos assim, que não podem faltar na dieta de principalmente quem fez a cirurgia bariátrica. Então, bom, a gente sabe hoje que tanto no pré e no pós-operatório, às vezes tem algumas deficiências que já acontecem, tá? O que a gente mais observa é deficiência de ferro, deficiência de vitamina D, deficiência de cálcio, de vitamina B12, de zinco, né? Muita gente não sabe, mas os bariátricos que operam ficam apavorados, principalmente as mulheres. Ai, meu cabelo vai cair. E assim, isso acontece pelo estresse mesmo da cirurgia ou por deficiência de zinco. Então, se a gente consegue reverter esse quadro, isso aí costuma dar uma minimizada. Então, a gente tem que ter sempre alimentos-fonte. Né? Então, assim, eu acho que além da alimentação ser muito variada, né, muito rica, tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Então, eu trouxe aqui algumas opções, por exemplo, que vai desde o início aí da dieta líquida, né? Porque o paciente, logo depois que ele opera, ele vai ter que ficar numa dieta líquida, que é coada, que é liquidificada, para dar o repouso gástrico, porque o seu estômago precisa cicatrizar com sossego. Né? Verdade. Então, nessa primeira fase, que normalmente dura 15 dias, ou pode durar um pouquinho mais, dependendo da adaptação de cada um, né? Não tem muita regra, a gente pede para usar só alimento líquido. Então, o que seria nessa fase? Suco diluído, água de coco, isotônico, sopa batida, batida no liquidificador e coada, tá? Então é bem líquido mesmo, É né? líquido praticamente sem resíduo, tá? E uma das melhores coisas aí que a gente pode usar como líquido é suco de fruta natural diluído e água de coco. É verdade. Né? Porque, querendo ou não, é comida de verdade. É melhor do que ficar usando alguma coisa industrializada. Com certeza. A gente também permite leite e iogurte dependendo da adaptação do paciente. Tá? A gente pede nesses primeiros 15 dias para a gente ter uma restrição de lactose, não porque todo mundo tem que restringir lactose, porque realmente não tem, a gente só restringe em caso de intolerância, mas é porque o estômago precisa de sossego, então o mínimo trabalho que ele tiver ali, toda a energia que ele puder ter para poder fazer o processo de cicatrização é melhor. Ah, tá? legal. Então a gente permite leite desnatado, leite vegetal, leite de soja, leite de arroz, o iogurte que está do lado de lá.
eu prefiro que seja sempre aquele iogurte natural desnatado, que é o branquinho, sem sabor, tá? Que tem até um saborzinho azedo. Aí, nesse caso, se precisar, a gente indica adoçante, de preferência adoçante natural, tá? Então, a base da alimentação líquida é isso. Evitando fruta cítrica nesses primeiros 15 dias, porque pode causar algum tipo de irritação. Café também a gente pede para evitar, chá verde, chá mate, chá preto, né? Por causa do processo aí de cicatrização. Então, nessa primeira fase, a gente vai do líquido mesmo. Passou aí esses 15 dias, se tudo estiver bem, se ele estiver bem adaptado, ele volta no consultório e a gente começa a evoluir para a fase pastosa, tá? O que entra nessa fase pastosa? Aí a gente já vai começar a usar fruta macia amassada, tá? É igual um bebezinho, né? É igual um bebê. É leite materno, depois isso mesmo, a frutinha papinha de amassada, bebê. papinha e vai progredindo. Então, por exemplo, você pega uma maçã, descasca ela e come na colherzinha, purê de batata bem ralinho, angu bem ralinho, feijão cozido batido em caldo bem ralo, tá? Por exemplo, abacate, que é uma fruta macia, rica numa densidade energética legal e tem muita gordura boa. Abacate, vitamina de abacate, tá? Aí, na fase pastosa, a gente já vai entrando com outras fontes de proteína, né? Que são muito importantes. Por exemplo, uma carne moída com muito caldo, um frango com muito caldo. O negócio é ter muito caldo, uma carne cozida com muito caldo. A gente não costuma recomendar, por exemplo, bife, carne seca nessa fase, porque pode agarrar. É verdade. Pode é muito causar, perigoso até, né? Pode causar algum tipo de desconforto. E aí, na fase pastosa, a gente já costuma liberar o café para os cafezeiros. Aí já não tem problema, não. Eu, graças a Deus, eu vou precisar fazer, porque é difícil que eu fique sem café. Mas realmente tem gente que sente muita falta e perde energia, né, com o café. Então, realmente, é claro que a gente sabe, né, gente, que quem se submete a uma cirurgia bariátrica tem esse acompanhamento multidisciplinar, como já foi dito pelo doutor Henrique, e Renata está falando aqui como nutricionista, porque é um acompanhamento que tem que ser feito né, antes da cirurgia, durante a cirurgia tem esse acompanhamento e principalmente esse logo após. Você não vai decidir isso tudo sozinha, agora o que eu vou fazer, como que eu vou comer. Tem que ter esse acompanhamento profissional, que é fundamental para que você realmente tenha essa cicatrização ideal e tudo corra bem. Porque se as pessoas não cuidarem, pode ter algum problema e problemas sérios, né, gente? E por causa de bobagem, né? Então a gente fala antes, durante e depois, né? E é um tratamento que deve ser mantido para o resto da vida. A gente vai ter que fazer uso de suplementação de vitamina e mineral, né? Isso é para o resto da vida, independente da técnica. Eu gosto muito de falar com os meus pacientes que um paciente bariátrico que funciona é aquele que eu consigo manter só com polivitamínico, que eu não preciso dar vitamina D, que eu não preciso dar vitamina B12, eu não preciso dar ferro nem cálcio isoladamente. E a gente sabe hoje que a absorção desse tipo de nutriente via alimento é muito maior e muito melhor. E muito mais barato. É verdade. Né? Então, muito mais saudável. É priorizar a comida de verdade. Não existem grandes restrições. Na verdade, a alimentação do bariátrico é a alimentação que todo mundo deveria ter. Só que ele come num volume menor. É verdade, com certeza. Bom, passando esse período, essa fase que você falou, vai ter alguma coisa proibida para ele para sempre ou não? Ele vai poder acrescentando aos pouquinhos na dieta dele, claro, tomando cuidado, porque tem gente que volta, né? Volta ao peso, porque vai aos pouquinhos, o estômago vai se readaptando aí a essa nova vida. Aí é que mora o perigo, né? Os primeiros 2 anos de cirurgia são cruciais. Eu gosto de dizer que, assim, se a gente conseguir perder grande parte do excesso de peso no primeiro ano, já é meio caminho andado. Porque depois o organismo da gente é muito perfeito. Depois ele estabiliza. E aí é que entra o desafio. Né? Então, se passou 2 anos de cirurgia, ele já não tiver com uma boa reeducação alimentar, se ele não tiver com uma prática de atividade física legal, com a cabeça legal, não abandonando o tratamento médico, né? A tendência ao sucesso é muito grande, é muito grande. Que bom. Muito bom, Renata, muito obrigada, querida. Aprendemos bastante. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente encontra ali para provar aquela delícia do soufflé, né? Bom demais. Bom, assim como a Silvana, a Luciana também fez a cirurgia de redução de estômago, mas voltou a engordar e se arrepende da cirurgia. Vamos ver. Meu nome é Luciana, fiz uma cirurgia bariátrica há 8 anos atrás. Eu me dei de presente de aniversário essa bariátrica. Eu já tinha feito todos os tipos de dietas, tomado todos os remédios para inibidores de apetite. Eu perdia peso, com o passar do tempo eu recuperava eles novamente. Aí eu me dei de presente no dia de aniversário uma bariátrica.
Só que você acha que está resolvendo seus problemas com a bariátrica. Passado um ano e meio, mais ou menos, eu voltei a ganhar peso. E com muita facilidade. Ainda bem que eu percebi a tempo. Eu cheguei a recuperar 20 quilos desse peso que eu perdi. Eu só não recuperei mais porque eu estou sempre vigilante, eu faço academia, eu faço dieta, eu faço tudo que eu posso fazer. Mas se eu não tivesse percebido a tempo, eu já tinha recuperado tudo que eu ganhei e mais um pouco. Porque a bariátrica, você acha que ela vai resolver seus problemas. E é só um paliativo, porque onde você tem que resolver mesmo, que é aqui, ó, você não resolve. Você continua com cabeça de gordo, você quer comida de gordo. Até para comprar roupa, você começa do número grande e vai descendo, você nunca vai do número que você está nele já. Então, assim, hoje eu aprendi, se fosse para me fazer hoje, eu não faria. E dependendo do peso que a pessoa está, eu não consigo fazer. Porque eu aprendi que a alimentação, que os exercícios físicos resolvem muito mais fácil que a bariátrica. Eu ainda tenho um anel no estômago, que me proíbe de comer certas quantidades de alimento. Dependendo da quantidade, eu ainda me dou muito bem, porque eu não passo mal não, mas eu tenho uma amiga que passa muito mal. Tudo que ela come volta, até hoje. E ela já recuperou também praticamente tudo. Beijo, Luciana. Isso mesmo, continue cuidando da sua saúde, né? Que é o mais importante. Como você disse, está controlando, que você vá sempre ao médico, procure saber como é que estão os seus índices aí, né? E que Deus te abençoe, que você possa estar feliz. Bom, o doutor Henrique Eloy está aqui com a gente, ele é gastroenterologista e a gente já conversou sobre esse assunto no começo do programa. E por que algumas pessoas, então, elas continuam, às vezes, doutor Henrique, durante muito tempo passando mal, elas não se adaptam. Claro que a gente sabe que ser humano não é matemática, cada um é um, exato. Não é? Uhum. E aí realmente podem acontecer algumas diferenças de reações na mesma cirurgia, etc. É por isso, existem outros motivos. A pessoa não estou falando que é o caso da Luciana, né, Luciana? Mas as pessoas não cuidam direito, não fazem um pós-operatório devido, adequado. Márcia, aproveitando a fala da Renata, que é uma das nutricionistas com maior experiência em cirurgia bariátrica que eu conheço, e ela chamou a atenção para um ponto fundamental. A cirurgia, ela não cura a obesidade. Uhum. Tem que ficar bem claro que a obesidade é uma doença crônica incurável. Uhum. O paciente obeso operado, ele permanece obeso, porém ele está controlado pela cirurgia. E como toda doença crônica, a obesidade, ela necessita de um acompanhamento para o resto da vida. Para o resto da vida, com uma equipe multidisciplinar. E a fala da Luciana nos mostrou bem que a recuperação, a recidiva da obesidade pode ocorrer sim depois da operação. Diversos fatores podem explicar a recorrência da obesidade, mas a principal causa é realmente a falta de um acompanhamento com a equipe multidisciplinar depois da operação. Uhum. A Luciana falou bem, depois de 1 ano e meio, 2 anos, o peso parou de diminuir e ela voltou a reganhar peso. Uhum. Isso não deveria acontecer porque ela deveria manter realmente o controle com a equipe multidisciplinar. Com certeza. A gente sabe que uma das disciplinas, né, que precisam estar aí, um dos profissionais que é o psicólogo, porque, como ela disse, a cabeça do gordo, ela pensa na roupa do gordo, na comida do gordo, e a gente até brinca com isso, fica um pouco de folclore, mas é muito sério, as pessoas sofrem com isso, as pessoas que lutam com isso, então precisa de ajuda, não é sozinho você não dá conta, né, doutor Henrique? É muito sério, porque as pessoas, elas perdem qualidade de vida, elas perdem de experimentar e de curtir as pessoas que amam, elas ficam desanimadas. Tem um monte de consequências, além dos riscos como as comorbidades, como você citou, de ter a pressão, a hipertensão, diabetes, etc. É dor no joelho, é dor na coluna, quer dizer, são muitas questões. Por isso que tem que ter uma equipe multidisciplinar, capacitada, experiente para ajudar as pessoas, porque sozinhas elas não vão conseguir. Não conseguem. É uma doença crônica, é uma doença complexa, de difícil tratamento. A cirurgia, ela ajuda no controle dessa doença, mas a doença permanece. É verdade. E como a Luciana falou, no primeiro 1 ano e meio, 2 anos, é a que a gente chama de fase da lua de mel. Tudo que está acontecendo está bom porque está perdendo peso. Porém, quando essa fase termina, quando acaba a lua de mel,
os problemas se tornam mais intensos e é quando, então, é fundamental o acompanhamento, principalmente com nutricionista e psicólogo. Isso. Bom, doutor Henrique, vamos falar dos tipos de cirurgia e quais novidades a gente tem hoje em dia? Ô, Márcio, a obesidade já tem crescido tanto que a cirurgia bariátrica, apesar de ter sido feita em 100 mil casos no ano passado no Brasil, a cirurgia bariátrica não está atingindo 1% da população que tem indicação de ser operada. Mesmo? Estima-se que em torno de 5 milhões de brasileiros necessitam da operação, têm indicação para essa operação, porém, nós não estamos atingindo toda essa população que necessita da operação. E por que isso, rapidamente, doutor Henrique? Na rede pública, devido às dificuldades, sabidamente, né? Dificuldade de infraestrutura, dificuldade de recursos. E na rede complementar, o material cirúrgico é material importado, é um material que sempre sai muito caro e também pressiona os próprios convênios que acabam tendo muita dificuldade financeiras com a quantidade de cirurgia bariátrica que nós temos que realizar, tá certo? Então, E fora as pessoas também que ainda não se conscientizaram que precisam buscar uma ajuda, né? Exatamente. Nós temos os pacientes que sabem da necessidade de serem operados, mas não querem ser operados, ou mesmo não podem ser operados porque já atingiram uma situação clínica crítica em que a operação se torna extremamente arriscada. É verdade, aí tem que perder peso para depois se operar. Vamos falar que o nosso tempo está voando aqui, falar dos tipos. É tanta coisa para saber, gente, tanta coisa, né? É um assunto muito importante. Vamos falar dos tipos, então, doutor Henrique. Ok. Como eu disse, como a cirurgia bariátrica não está conseguindo atingir toda a população que necessita, os tratamentos endoscópicos começaram, então, a se tornar uma outra opção. Não só para os pacientes que não querem ser operados, como aqueles que não podem ser operados, ou até mesmo os pacientes portadores de sobrepeso, ou seja, um IMC acima de 27 principalmente. Então, nós temos o tratamento endoscópico hoje, que nós fazemos com muita frequência, que são opções para esses pacientes. Os tratamentos endoscópicos são basicamente o balão intragástrico e hoje também a gastroplastia endoscópica, ou seja, a costura, a sutura do estômago pela via endoscópica, tá certo? Endoscópica, só explica para o pessoal que aquele exame, até fiz recentemente, algumas dores no estômago, aproveitar e mandar um beijo para o seu colega, o meu cunhado querido, doutor Edwin, me indicou todos os exames, eu fiz com ele, graças a Deus está tudo bem, uma pequena gastritezinha, mas é tranquilo e através do endoscópio, que é o aparelho que faz esse exame para analisar nosso estômago, então se faz essa cirurgia, que é muito menos invasiva, que é muito mais tranquila, né? Márcia, tem que ficar bem claro que o tratamento endoscópico realmente não se equivale à cirurgia. Não tem os riscos da operação, porém também não tem a eficácia da operação. Resultados. Exatamente. O balão intragástrico é um dispositivo que nós vamos passar pela endoscopia para dentro do estômago. Esse aqui é um balão ainda vazio e uma vez colocado dentro do estômago, ele vai ser insuflado com soro fisiológico e um corante chamado azul de metileno e ele vai ocupar um espaço dentro do estômago dessa pessoa, tá certo? A vantagem é que não é um tratamento cirúrgico, apresenta pouquíssimos riscos e a perda de peso realmente é bem menor do que a gastroplastia endoscópica e a operação. Uma grande desvantagem do balão é que ele tem um tempo limitado. Ele só pode ficar, no máximo, 1 ano dentro da pessoa. Mostrou o balão, gente? Eu não vi. Mostrou direitinho? Mostrou sim, doutor Henrique. Okay. Obrigada. Então, no máximo 1 ano, ele tem que ficar ali. Quer dizer, que é para dar um empurrão na pessoa, verdade, né? Uma ajuda para a pessoa. Tem que ficar bem claro que o balão não vai emagrecer a pessoa. Quem vai emagrecer a pessoa é a mudança comportamental que essa pessoa tem que ter. Qualquer que seja o tratamento indicado, seja endoscópico ou cirúrgico, o resultado depende diretamente do comprometimento da pessoa com o tratamento. Então, é assim com o balão, é assim com a gastroplastia endoscópica e será assim também com o tratamento cirúrgico. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.